Quando vamos à igreja, temos a oportunidade de adorar a Deus em comunidade, o que traz uma presença especial de Deus em nosso meio. Meus irmãos, eu já senti aqui, conforme eu falei para vocês, nós tivemos esse mês aqui, foi o mês 8, né? Isso, mês 8. O pastor teve aqui uma revelação do Espírito Santo, e foi uma coisa que eu não segurei, porque eu senti aqui dentro da igreja que havia irmãos que estavam precisando dessa ajuda. Estavam precisando, e eu senti, e eu acabei passando para vocês através do Espírito Santo, e muitas pessoas foram ajudadas. Conforme eu venho falar, essa igreja aqui, ela está sendo abençoada por Deus, o nosso Criador. Ele colocou essa igreja aqui no centro do oásis com um propósito, com um grande propósito. Existem igrejas em grandes localidades, perto, um pouco longe, com maior tempo de existência do que a nossa, e não tem essa assistência. Não tem. E às vezes você passa, aí você vê lá 15 pessoas, 12, você não vê. E a igreja tem bom tempo já dentro da cidade. E todos os sábados estão vindo pessoas novas, e mais pessoas estão gostando e estão ficando. Amém. Em João 8,35, ali o apóstolo João fala, né? 13,35, desculpa. Que os verdadeiros discípulos de Jesus seriam reconhecidos pelo amor entre os irmãos. E se houver amor na presença dos irmãos, Jesus está no meio. Glória a Deus. Está no meio. Amém. E a igreja cresce. Glória a Deus. As bênçãos vêm. Amém. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Tá? E eu e a irmã Rita, a gente tem passado que nós recebemos o grande privilégio, né? O Espírito Santo de Deus, e o nosso Criador concedeu para a gente a liberdade para pregarmos de porta em porta. Não é qualquer igreja que faz isso. Não é. Pregação de porta em porta não é qualquer um. Tem que ter o Espírito Santo de Deus, senão faz. Não adianta. É uma obra desafiadora. Essa é aquela vontade do Pai. Está lá em Mateus 7,21. Aquela é a vontade do Pai, que os líderes religiosos não conseguem entender. Nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Porém, muitos naquele dia, para os líderes religiosos, vocês chegarão a Cristo e falarão: Senhor, por que me condenas? Eu não fiz obras maravilosas no seu nome, Senhor. Em seu nome não expulsei muitos demônios. Jesus vai olhar para ele e vai falar assim: afasta de mim, vós praticantes do mal. Note-se, senão aquele que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu. E olha, em muita oração para Deus, o pastor, eu pedi para que ele desse o Espírito Santo para que eu e a irmã, a nossa missionária ali, iniciasse essa obra de pregação. Isso o pastor está falando desde o mês de abril. Eu venho orando.
obra desafiadora. E aí ele concedeu no mês 8. É uma coisa que vocês, meus irmãos, eu espero que um dia vocês sintam. Você perde totalmente o medo, a timidez, aquele fogo que se acende dentro de você, e você quer pregar, você quer trazer pessoas, você quer salvar pessoas, você quer falar de Deus, quer falar de Jesus. É uma situação, é um sentimento que você não controla. E a partir desse momento que a gente foi abençoado para a pregação de porta em porta, veio mais coisas. Nós já estamos em gráfica, em produção. Em breve estaremos apresentando aqui os nossos folhetos, os nossos tratados, que serão uma arma poderosa para dar para as pessoas de porta em porta. E por incrível que pareça, meus irmãos, esses tratados, eles são feitos pelo pastor 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, o Espírito Santo toca em mim e não tem jeito. Eu tenho que levantar da cama, eu tenho que ir para o meu escritório, meu lugarzinho isolado, e ali vem toda a revelação para mim da maneira que eu tenho que fazer todinho aquele tratado, desde a apresentação até a finalização. Nossa igreja, ela tem o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Meus irmãos, o culto público é uma expressão de obediência e gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. E hoje, justamente, é isso. Nós vamos estar depois da virada da nossa reunião. O pastor vai estar cedendo alguns minutos para querer saber dos testemunhos de vocês. Então isso é uma gratidão a Deus, que é onde a gente se reúne para poder contar as nossas experiências e ao mesmo tempo louvar e magnificar o nome santo do nosso Deus e o nosso Rei e Salvador Jesus. Quando vamos à igreja, estamos cumprindo o nosso dever de adorar a Deus como corpo. A igreja passa a ser o corpo quando tem comunhão. Se não tiver comunhão, não é o corpo. Estamos aí apenas de maneira individual. Um cristão que não adora a Deus em comunhão é como um músico que nunca toca a sua parte na orquestra. Aí a sinfonia fica completa. Já viu uma orquestra? Tem um violonista lá, imagine ele lá parado sem tocar. Vai ficar incompleto. Então o cristão que não adora a Deus em comunhão é como um músico. Vamos falar sobre o tema adorar juntos nos une como corpo de Cristo. Efésios 5:19. A adoração comunitária nos une, criando um vínculo espiritual mais profundo entre membros da igreja. Essa parte é tão importante, meus irmãos, que ela tem 2 sentidos, tá? A adoração comunitária nos une, mas principalmente quando a igreja está na graça de Deus. Isso é bem importante. Porque tem aí ministérios, denominações religiosas, que o objetivo deles é só enriquecer ilicitamente. Os pastores estão lá apenas com o objetivo de enriquecer e acorrentar seus membros. Uma igreja dessa, ela dificilmente cria uma união entre os irmãos. Então esse ponto de vista aqui, que a adoração comunitária nos une, é quando a igreja prega a palavra de Deus e ela está na graça de Deus. Amém. E aí forma uma união entre os irmãos. Amém.
Senão não tem como. Se o Espírito Santo de Deus não tiver dentro de uma igreja, é bagunça, é traição, é roubalheira, é tudo que não presta vai estar lá dentro. Porque a luz, ela não tem parceria com a escuridão. E se a luz não dá, as trevas tomam conta. Adorar em comunidade nos liga uns aos outros e a Deus em uma harmonia celestial. Não esqueça disso. Comunidade nos liga a Deus, uns aos outros, e uma harmonia celestial. O pastor já comentou muito com vocês sobre a oração. A arma mais poderosa que qualquer ser humano tem aqui na terra, que ninguém pode tirar, nem o diabo de vocês, é a oração. O pastor já pregou sobre o clamor aqui, né? Já mostrei para vocês. Os irmãos têm conseguido orar? Consegue? Café da manhã com a família, almoço, Wagner, com a esposa, jantar na hora de dormir. Depois que o pastor pregou aqui, os irmãos sentem mais tranquilidade, facilidade de falar com Deus. Então, não parem, continue. Às vezes o nosso Criador não dá resposta na hora, mas Ele vai te dar a resposta. Mas você tem que clamar, você tem que orar, você tem que pedir para Deus. Se você quiser uma mudança na sua vida, você tem que clamar, pedir para Deus: Pai, eu não aceito esse tipo de situação para mim. Eu quero que o seu Filho Jesus Cristo entre na minha casa e faça morada. Eu não quero ficar nessa vida. Eu não nasci para isso. Eu quero te servir. Eu quero paz na minha família. Eu quero luz. Senhor, venha e faça morada. Estou te convidando. Estou abrindo a porta para você, Senhor. Por favor, entre. Estou suplicando. Faça mudanças na minha vida. Eu quero. E eu sei que o Senhor pode. É assim que temos que fazer. Quando algo nos atrapalha e nos distancia do nosso Deus. A igreja onde aprendemos a palavra de Deus e crescemos no conhecimento de sua vontade. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Quem gostaria de ler? Se não aparecer nenhuma irmã, nenhum irmão para ler, eu vou pedir para a irmã Rita ler. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Exatamente, muito obrigado. Ali o apóstolo Paulo, a carta aos Timóteos, 1 Timóteo 3,15, o Paulo chama a igreja de coluna e o baluarte da verdade. A gente sabe que a coluna é a sustentação todinha do local, né? Sem coluna não há sustentação, vem tudo para baixo. E é o baluarte da verdade, lembrando que isso também são igrejas que estão na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Não são todas igrejas. A igreja é um lugar onde a verdade de Deus é ensinada, proclamada e defendida. Frequentar a igreja nos expõe a um ensino bíblico sólido
essencial para o nosso crescimento espiritual. Olha mais um ponto importante: o ensino bíblico sólido, né? Lembra que eu falei, quando iniciamos o nosso ensino do livro de Mateus, o pastor falou bem claro, a nossa Bíblia, às vezes, ler ela sozinho é difícil, e às vezes o entendimento também não é fácil. Existem muitos pontos da Bíblia complexos que às vezes a gente não entende. Eu falei, olha, será um grande privilégio a gente estar estudando entre 20, 40 pessoas, que é a nossa assistência aqui. Isso automaticamente nós iremos crescer em sentido espiritual. Mas para isso precisamos frequentar as reuniões. A igreja é um terreno fértil, onde as sementes da verdade são plantadas em nossos corações. Na igreja recebemos instruções e exortação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16 fala justamente sobre isso. A igreja é onde somos instruídos na palavra de Deus, corrigidos, encorajados a viver uma vida piedosa. Todos nós somos imperfeitos, sujeitos a erros, mas estamos em plena constância de aprendizagem. A sabedoria do nosso Deus é infinita. Mesmo nos 1000 anos que teremos na presença de Jesus Cristo, e nós vamos aprender muito do nosso Senhor, né? Nota-se que a nossa sabedoria, ela é pequena, muito inferior, ou nada, comparado ao nosso Deus e ao nosso Rei Salvador Jesus. Então, no período de 1000 anos, os humanos que estiverem, os privilegiados, vamos dizer assim, privilegiados, né? Será um grande privilégio estar com Jesus. E 1000 anos, Ele vai ficar com a gente 1000 anos antes de dar o reino para o Pai. Quanta coisa a humanidade vai poder aprender com Jesus. Quantas e quantas coisas. E quantas experiências boas Ele vai poder passar para a humanidade. Podemos dizer que será um grande privilégio. Não devemos desprezar a oportunidade de ser ensinados e exortados, pois isso nos ajuda a andar no caminho. Não devemos desperdiçar. Sabemos que Satanás, o diabo, ele é que nem um leão. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele é o devorador das nossas almas. Como ele já não tem o privilégio de viver eternamente, e ele tem um dia designado para ser destruído, o objetivo dele hoje é destruir o maior e maior número de almas nessa terra. E aí eu pergunto aos irmãos, ele tem tido êxito ou não? É só vocês ligarem a televisão e pôr no jornal, vocês vão entender a pergunta que eu estou fazendo. A Bíblia fala que o amor da maioria ia esfriar. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Estamos vivendo nessa época. O que motiva hoje uma pessoa a se assustar com uma reportagem na televisão? O que motiva-se uma pessoa? Olha, eu me assustei com aquela reportagem que eu vi. Quase ninguém fala mais isso, porque é tanta morte, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, e assim vai sucessivamente. As pessoas matando por pouco, por celular, por nada. Criança pequena sendo jogada no lixo. Guerras, fome, escassez de víveres. O que
faz realmente a gente causar uma grande surpresa. Nossa, eu nunca vi isso. Esse tipo de violência e morte eu nunca vi. Isso na minha geração, nos anos 80, eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou da época que quando você atropelava uma pessoa, encostava nela, a gente parava o carro na hora. E interessante que não tinha câmera filmando. Na nossa época não tinha câmera. Nos anos 80 não tinha. E hoje tem câmera. E mesmo assim as pessoas não param. Elas vão embora como se estivesse atropelando um pedaço de madeira, de pau qualquer. A Bíblia tem razão, tem dizer que o amor da maioria se esfriaria. Cumprimentos do tempo do fim. Deus deu dons à igreja, apóstolos, profetas, evangelhos, pastores e mestres, para aperfeiçoamento da igreja, dos santos. A igreja é um ambiente onde estamos equipados para servir ao Senhor e ao próximo. A igreja é um ambiente, por isso que eu estou falando, irmãos, esse estudo da Bíblia de quarta-feira, eu estou preparando os irmãos para evangelização. Se a gente não evangelizar, não estaremos cumprindo. Mateus 28, 19, 20. Não estaremos fazendo a vontade do Pai. A igreja é a escola onde somos treinados para servir ao Mestre. Mateus 28, 19 e 20. A igreja é o local onde somos treinados para servir ao Mestre. Frequentar a igreja não é uma opção, mas uma necessidade para todo crente. Na igreja, desfrutamos da comunhão, adoramos a Deus juntos, somos ensinados na verdade de Sua palavra. E ao congregarmos, fortalecemos a nossa fé, crescemos espiritualmente e nos preparamos para servir. Que cada um de nós renove o compromisso de estar na casa de Deus. Olha só esse ponto de vista. Cada um de nós renove o compromisso para estar na casa de Deus. Se hoje você foi chamado, tocou o Espírito Santo e você veio aqui na igreja, então procure renovar o seu próximo compromisso para que você venha estar na casa de Deus. Glória a Deus. Amém? E finalizando, meus irmãos, hoje, tome a decisão de valorizar e participar ativamente da vida na igreja. Que o seu coração enche de alegria por fazer parte da comunidade de crentes. E busque sempre estar junto ao povo de Deus para crescer, servir e adorar. Amém, igreja?